do Altas Ideias, Igor Moraes, César Noronha. Altas Ideias. César Noronha e Igor Moraes. Igor Moraes. Muito bom. É isso aí, irmão. Como é que você tá? Muito bem, cara. Feliz por estar aqui com você. Mais um treino, mais um desafio. Cada treino é um desafio, uma superação. O que é o treino? Fala pra galera aí o que é o treino. Quem tá assistindo a primeira vez, né? Seja bem-vindo, você que está vendo pela primeira vez aí o nosso bate-papo. Já curte, já compartilha, já comenta agora? São altas ideias, né? É isso, altas ideias. Então, o que acontece? Eu e o Igor temos uma programação semanal que é nadar em águas abertas. Então, acabamos de terminar nosso treino e o nosso pós-treino é sempre o quê? Sentar e trocar uma ideia. Falar sobre a semana, falar sobre aquilo que nós construímos de ideias no decorrer da semana, aquilo que nós pensamos para o futuro. Estamos aí para compartilhar, nos conectar com novas pessoas, Só agregar. Agora a gente está gravando, né? Gravando, isso aí. E aí a gente criou altas ideias para isso, porque a gente já fazia isso no off. E aí agora a gente vamos botar a câmera, vamos pegar o mic e vamos ver o que vai dar. Vamos dar rec, não tem ninguém aqui. Atrás da câmera não tem ninguém. Só eu e César. Só eu e César, o play e... Tem muito imprevisto. Muito. Ó, câmera balança, gente balança. Já teve cachorro, já teve bicicleta, já teve gente aqui chegando. Mas uma hora dá certo. Uma hora dá certo. Tem propósito o nosso bate-papo. Então, vai fluir. A gente começou falando hoje o seguinte, né? Que a preparação para o dia de hoje, né? Isso aqui é um projeto que a gente tem se empenhado em fazer. Fazer os treinos no mar é um desafio, não é simples. O treino é às 6 horas da manhã, então a gente acorda às 5 horas, num sábado, uma semana toda de trabalho. E aí durante a semana o César mandou, sei lá, terça-feira, sábado vamos? Tá certo? Eu falei, vambora, tô certo. E aí tu fala, caraca, não tô certo, César. Chegou sexta-feira ontem, pós-feriado, né? Aí eu que mandei pra você, ei César, estamos certo mesmo amanhã, né? Ele, não, estamos certo. Mas a nossa vontade é não fazer, né? Se for olhar a vontade do homem é a gente, vamos ficar em casa, vamos fazer outra coisa, relaxar com a família, descansar um pouco mais, tomar um café da manhã arrumado em casa, organizar a vida no sábado sem ninguém tá ligando, perturbando. Tem muito cliente, muito negócio, né? Então sábado é um dia de tranquilidade e acaba que a gente está se empenhando para essa parte matinal a gente poder tirar esse projeto do papel e transformar em realidade. Como é que foi para tu essa semana? Igor, para mim é um desafio ainda estar aqui às 6 da manhã, porque a gente vem de uma batida, né, de trabalho, então muita coisa para organizar, muitas reuniões no decorrer da semana. Então, o que você quer sábado, geralmente? Descansar, tomar um café com a família. Mas eu também entendo que estar aqui às 6 da manhã, eu estou me preparando também para a minha família. Eu estou cuidando da minha mente e do meu corpo físico. E isso vai me dar estrutura para poder brincar com meus filhos, dar uma atenção para minha esposa. Eu estou recarregando as energias para dar o meu melhor no meu trabalho. E o esporte que nós escolhemos, que é a natação em águas abertas, não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas ela traz muitos desafios. Porque quando você entra no mar, hoje o professor virou e falou o seguinte, vai ser difícil para entrar. Eu perguntei, e para sair? Ele falou, você reza. Pior ainda. Porque para sair estava pior ainda por conta das ondas, o mar... mais tarde já, né? Estava mais tarde, o mar estava puxando muito. E você vai nadando ali, e em certos momentos, deveria ter umas 40 pessoas nadando. Em determinado momento, nós estamos nadando sozinho, basicamente. Você olha para o lado, porque tem a marola, você às vezes não enxerga, tem um óculos. Vou pegar a foto e colocar para a galera ver. Coloca a foto do treino. Coloca a foto do treino. E aí, você tá ali naquele desafio com o mar te puxando, a água gelada, às vezes bate uma insegurança, porque o mar está te puxando e você pensa às vezes em desistir. Mas a cada abraçada, você vai rompendo e vai se superando. E quando você sai da água, cara, eu falo assim, caramba, eu consegui. E como isso gera insight para tantas outras coisas, né? Quando nós às vezes pensamos em desistir de algo, mas nós vamos, e no final você vê o resultado positivo. Então a natação, ela trabalha muito no psicológico.
Não sei como é que é com você. Então, quando quem me convidou para esse projeto foi o César, né? E quando eu aceitei esse desafio, eu pensei nas pessoas que eu tenho como exemplo, né? Que me inspiram a me tornar um cara melhor. Grandes cases de sucesso. E eu vejo que eles falando muito que eles aceitam esses novos desafios para entender quais são o que esses desafios podem trazer de benefício para eles na vida real ali, né? No trabalho, dentro de casa, porque a natação, o dia a dia da natação, os desafios que ali dentro do mar a gente vai ter novas experiências e a gente vai aprender coisas novas. E aceitar a viver novos desafios pode fazer com que a gente aprenda a ter novas soluções e novas habilidades. Então acho que esse foi o meu propósito de quando eu aceitei. Falei, não só por saúde, por mente, por esses outros benefícios, mas também para eu gerar novas habilidades dentro da minha cabeça. Eu falar essa superação que você falou, o medo. Por exemplo, hoje, uma das coisas que eu pensei muito foi a turbulência. Falei, cara, tava vivendo uma parada muito turbulenta ali, né? A gente entrando em onda pra caramba. A gente não tinha vivido ainda isso, porque 6 horas da manhã sempre tá calminho, né? Piscininha, né? Piscininha, a gente consegue entrar tranquilo. Depois que a gente passa da arrebentação, aí é mais tranquilo. Mas hoje, pra gente entrar no mar e começar a nadar, tava tudo muito turbulento, né? E a gente entrava, espuma pra caramba, e vem outra onda, espuma pra caramba, pra tu passar daquilo ali é meio complicado. E até depois pra gente fazer a outra reta também, tem uns altos e baixos, tava sendo um pouco mais turbulento. E eu pensei, caramba, cara, o que eu posso aprender com isso aqui, né? Eu aprendi muito, aí o que eu pensei muito, né? Sobre guardar a energia, sobre as ferramentas que a gente tem. Por exemplo, se tu tivesse quase que tu foi sem óculos. Imagina se tu não tivesse com as ferramentas certas enfrentando um mar turbulento, né? Quem é que estava contigo? Eu lembro que quando eu estava no momento de mar turbulento, eu olhava pro César, saber se estava tudo bem com ele. Ele me chamou, Igor, tá tudo bem? Quem está contigo no mar turbulento da tua vida? Você tem pessoas que estão contigo ali, que estão dispostas a te ajudar a entrar no mar contigo? Eu estive disposto a entrar no mar com o César e hoje ele está se fazendo disposto a entrar no mar comigo também. Então esse é o primeiro ponto. Quem está contigo nessas guerras, né? Nesse mar turbulento, nesses desafios? Quem está te levando para novos desafios? E isso está gerando novas habilidades na gente. E um outro ponto que para mim foi muito interessante foi essa questão de estar com as ferramentas certas. De repente, se eu não tivesse trago um bom pé de pato, se eu não tivesse com um bom óculos, se eu não tivesse com um gorro, a touca, né? Na primeira vez eu treinei sem touca. Cabelo atrapalhou. Só que eu tenho cabelo, porque o César não tem. O César tem cabelo baixo, eu tenho cabelo grande. E aí o César, não precisa levar touca não. Aí quando eu entrei, eu não levei, eu achei também tranquilo, né? Mas quando eu entrei me atrapalhou muito, ficou muito cabelo na vista, né? E tem muita dificuldade. Então a touca é uma grande ferramenta para mim. Sim. Aí nesse mesmo dia, eu senti muita água entrando no meu ouvido. E eu já tenho um pouco de problema de audição. E isso estava me incomodando um pouco. Eu tô fazendo tratamento, vou fazer um exame agora de audição. E imagina tu ficar entrando água no ouvido toda hora. Incomoda tanto depois quanto no durante. Tu fica preocupado de ficar entrando água no teu ouvido. Então eu comprei um óculos que já tinha um tampão. Sim. E o meu óculos, eu comprei o óculos, trouxe a touca e trouxe um bom pé de pato, trouxe uma ferramenta, trouxe a lycra. Então assim, hoje eu enfrentei o mar muito mais tranquilo porque eu tinha as ferramentas certas para eu ir para dentro daquele desafio. E aí eu pensei na vida pessoal. E cara, como é que tá na empresa? Será que eu estou usando as ferramentas de gestão, certo? Um software legal? Será que o software de cobrança dos meus clientes é o bom? Se eu não tivesse aquele software, será que a inteligência artificial que eu uso para fazer um certo trabalho, ela está sendo bem utilizada? Será que eu estou utilizando ou não estou utilizando? Então, assim, a gente utilizar dessas ferramentas que a gente tem no mercado para a gente enfrentar novos desafios que a gente já tem na empresa,
está sendo muito importante, e esse foi um despertar. Eu entender quais são outras ferramentas que eu posso estar utilizando na minha empresa e na minha vida que podem me gerar mais performance e ter mais resultados que sejam mais interessantes para o meu negócio. Isso foi um insight que eu peguei dentro do mar hoje. Quais são as ferramentas que eu posso trazer novas para os meus desafios fora do mar, né? Na minha vida normal. Impressionante, né? Como falar que o esporte pode, 1 hora e meia de treino, traz novos insights, percepção de vida. Porque você vai aqui, olha, ferramenta, conexão e desafios. Quem você escolhe para estar nos seus desafios? Quem você escolhe para romper desafios com você? Porque, Igor, é mais fácil estar nadando junto. Quando nós entramos, como você bem falou, a preocupação com o outro. Já teve vezes que você falou na natação assim, certo, vamos sair? Eu falei, não, vamos mais uma. Hoje, eu falei, vamos sair? Você, vamos mais uma? Então, como é bom nós escolher amizades corretas para caminhar conosco, que foi o que nós falamos no primeiro episódio. Ser intencional na sua amizade, buscar se a pessoa tem o mesmo propósito que você. Quem lança o tipo de palavra que essa amizade está lançando na sua vida. Porque a nossa palavra, nós podemos lançar vida ou morte para alguém. Nós podemos nós podemos impulsionar uma pessoa, dependendo do que você fala, ou você pode puxar ela para trás. E na nossa natação, nós podemos perceber isso, a motivação que um dá para o outro. E as ferramentas, né? Como é que nós estamos nos preparando para lidar com as questões da vida? Você trouxe muito bem aqui a parte empresarial, mas como é que eu estou me preparando para lidar com a vida? Quais são as ferramentas que eu tenho à minha disposição para lidar com os desafios que se apresentam no dia a dia, na minha casa, com a minha própria saúde, com a minha própria mente? Então, eu sou muito grato por estar praticando esse esporte. Porque é um esporte, Igor, que nos desafia o tempo todo. A cada sábado é uma nova experiência. Na nossa primeira aula nós nadamos 500 metros, na segunda 1.000, na terceira 1.500. Só que na terceira nós fizemos 1.500 no tempo de 1.000. Então já houve uma evolução. Hoje, o que você falou? Eu nunca vivenciei isso. E nós nadamos ali aproximadamente uns 1.200 metros. Não fizemos os 1.500, mas nadamos em condições desafiadoras. Os 1.200 de hoje, 1.000, vamos botar 1.000, botar até menos, vamos botar 1.000, que seja 1.000. Foi muito mais difícil do que os 1.500 que a gente fez em menos tempo. Sim. Porque assim, a preparação psicológica, a preparação emocional para entrar, atravessar a arrebentação, já foi muito difícil. Você vendo pessoas olhando, pessoas pensando em voltar, outras pessoas indo, e a onda vindo na sua cabeça. Só ali, antes de começar, a mente já tinha que estar preparada para isso. Estava gelado ainda, hein? A água estava numa condição legal, estava bacana. Então, assim, o que a gente pode pensar de um lado é esse, né? Como é que está o ecossistema? O ecossistema que você está... Ele está propício a te levar para frente ou te levar para trás? Hoje, o ecossistema que a gente estava de levar a gente para trás. Sim. Então, hoje foi muito mais difícil do que todas as outras, né? Nós tínhamos as ferramentas, pé de pato, touca, óculos. Nós tínhamos um time que estava impulsionando. Então o professor falava o quê? Vai, avança, entra por aqui, sai por aqui, dá mais uma, dá o seu melhor hoje. Então o ecossistema estava equilibrado. O ecossistema estava nos impulsionando para frente. Então o ecossistema ajudou também a romper os desafios. Entendeu? Isso é importante. E o que tu falou de time, de equipe, é muito importante mesmo, né? Porque esse apoio... Porque eu não queria dar a segunda volta. Eu já estava esgotado. Mas eu falei, eu sei que eu preciso incentivar o César.
E eu preciso fazer isso por nós dois, fiz por nós dois até mais do que por mim, né? Porque eu sei que o que tu espera de mim seria isso. Eu sei que o que tu espera de mim era um vamos. E não vamos sair. Ah, tá bom. Eu sei que o que eu espero de você é que quando eu te perguntar, tu fala, não, vamos para a segunda volta, a gente vai conseguir. É esse incentivo. Então isso é um ecossistema. Sim. César, a gente tá junto, vamos embora, tá tudo certo, tá bem? Lembro que tu olha pra mim, e aí, Igor? Aí tem hora que eu olho, César, tá tudo bem, então vamos. Porra, tô morto, César. Vamos pra segunda? Vamos pra segunda. Eu acho que quem tá ali ao nosso redor é muito importante. Cara, eu acho que teve outro insight que eu queria... 200 pronto. Que eu queria pensar... Giovana, pedido pronto. O que eu queria pensar era... O ecossistema que eu queria dizer hoje, a gente estava num ambiente que estava muito turbulento, cara, tava muito difícil. Giovana, pedido pronto. E o que tu acha que isso pode lidar com a gente no dia a dia? Fazer uma comparação, a gente estava num ambiente que estava muito turbulento, cara. E não foi nem um pouco fácil. Eu sei que dá para olhar isso, essa situação que a gente passou hoje, e ver mais ainda pro dia a dia também. Cara, a turbulência que nós vemos hoje no mar, o que eu fiquei refletindo é a nossa capacidade de superar desafios. Porque muitas vezes nós nos deparamos com situações no dia a dia que nós pensamos em desistir, nos abala o nosso emocional. Só que no mar, meu amigo, não tinha o que fazer. Ou você nada, ou você levanta a mão e pede para alguém te socorrer. E você vai ter que esperar essa pessoa remar até você. E não é tão perto. E não era tão perto. Então não tinha uma outra saída a não ser nadar. Não tem Procurando Nemo? Continue a nadar, continue a nadar. É basicamente isso. Nós tivemos que ir nadando, com um foco no objetivo. E cada vez ia ficando mais perto. E cada vez que você ficava mais perto do objetivo, do ponto de encontro, aquilo gerava uma satisfação em você. Então é tentar pegar esse momento e levar para a nossa vida. Quando nós nos depararmos com algum desafio no nosso dia a dia, ou quando nós nos depararmos com algum desafio dentro do nosso negócio, é entender que nós temos condições, nós temos que olhar... Não se autossabotar, né? Isso é importante. E também ter um momento de reflexão, Igor. Parar e falar o seguinte, nesse momento eu tenho as ferramentas necessárias para enfrentar esse desafio? Se eu tiver as ferramentas, vamos embora. Vou com medo, vou preocupado, mas vou. Que foi o que nós fizemos hoje e concluímos a prova, então é possível. Se eu não tiver as ferramentas necessárias, Giovana, Ana, o que eu preciso fazer hoje para alcançar essas ferramentas e alcançar o meu objetivo? Sem as ferramentas ia ser complicado. Entendeu? Então acho que a gente pode fazer um resumo do treino. A gente é capaz de superar desafios, enfrentar novos desafios. Nós somos capazes, a gente tem que acreditar que nós somos capazes. A gente tem que ter coragem. A gente tem que ter uma preparação, tanto mental quanto espiritual, quanto também esse planejamento das ferramentas. Sim. Ontem eu trouxe as ferramentas já organizadas, já deixei ontem separado. Ontem, antes de dormir, minha mochila já estava ali toda organizadinha para hoje eu acordar, não esquecer do óculos, não esquecer do gorro, nem do pé de pato, nem sair correndo com uma roupa errada. Então, assim, eu já deixei preparado as ferramentas e isso faz parte da preparação. É uma coisa interessante. O que você falou que fez ontem, à noite? Organizei. Se organizou, beleza? O que nós enfrentamos hoje? Uma turbulência. Exatamente. Ou seja, nós enfrentamos um desafio. Mas você se preparou para o desafio. Na verdade, você se preparou para o treino. Mas na vida, nós sempre vamos nos deparar com um desafio. Na nossa jornada, sempre pode aparecer, eventualmente, uma turbulência. Então, um ponto de aprendizado que fica é, se prepare. Se prepare sempre para aquilo que vier.
É Ou uma coisa seja, que vai ser importante é sempre estar preparado Você- para que o dia a dia normal se transforme no meio do nada em um desafio. Você Mas se com a preparou. preparação, nós vamos estar pronto para enfrentar esse desafio. Seja preparação em planejamento, mental, física, as ferramentas. Se a gente tiver com isso tudo preparado, se um dia nosso se transformar na empresa em um desafio, como hoje no treino de natação, o nosso treino se transformou num desafio por conta das condições climáticas, a gente vai estar muito mais propício, com pessoas certas, uma equipe certa e forte ali com a cultura da empresa, a gente vai estar propício a encarar os desafios e a vencer eles. Porque com as pessoas certas eu sabia que eu ia ser capaz, que eu ia ter coragem, que eu desafiei meus medos. A gente estava com uma equipe forte, eu estou com um amigo, uma amizade forte, estava preparado, então o treino que se transformou num desafio, ele foi completado com sucesso. Sim. É exatamente isso. É se preparar para o desafio, estar alinhado com pessoas, entender que eu não tenho que vivenciar o desafio para ali. Isso pode acontecer, tá tudo certo também. Tem coisa que a gente vai aprender no desafio também, né? Mas eu acho que a lição que fica, e isso acho que todo mundo sabe disso, Igor. Todo mundo sabe que tem que se preparar, que tem que estudar, tem que se organizar. Mas no dia a dia, Na teoria é lindo. Na prática que o bicho é pega. outra coisa. Entendeu? Mas acho que a grande lição é essa. Se preparar não para esperando o desafio no dia seguinte, mas estar preparado para que quando ele aparecer, você vai olhar para sua mochilinha e vai tirar as ferramentas necessárias para aplicar pontualmente naquilo que for necessário para você superar o obstáculo. E outra coisa legal pra gente falar sobre desafio. A gente tá gravando um podcast na rua, né? Sim, Tá sendo um desafio. tá. Porque a rua, ela tem N variáveis, né? A gente estava num lugar, a gente veio para outro lugar, e nesse outro lugar a gente teve que esperar uma organização do ambiente, porque estava atrapalhando o ambiente no lugar. E aí a gente esperou, aí tinha uma pessoa do lado, aí tem um cachorro que late, aí agora ligaram o som do ambiente, mas a gente tá preparado para fazer isso aqui acontecer. Sim. Tá sendo até um desafio às vezes se concentrar para falar, quando passa uma pessoa, quando liga um som, quando sai um açaí aqui, eles chamam no microfone, talvez você esteja ouvindo aí, mas isso faz parte. Isso é um desafio, e se a gente não tiver aqui com as pessoas certas e preparados emocionalmente, mentalmente para fazer isso, a gente não consegue. Mas graças a Deus está dando tudo certo e muito bom estar aqui. Esse treino foi top hoje. O podcast está um dia lindo aí, Rio de Janeiro, e está sendo benção. E aí, o que você quer falar mais? Vamos trocar de ideia agora, falar de outras coisas? Pô, cara, vamos falar sobre o que agora? O que tu quer puxar de assunto? Quer cair um pouco para de negócios, falar sobre foco, falar sobre escolher aquilo onde você vai colocar energia, que nós temos falado muito sobre isso, né? Sombra, aonde nós vamos colocar energia para frutificar aquilo que nós entendemos que pode potencializar. Porque a gente tem rodado em muitas mesas, a gente já está há muitos anos no ramo corporativo, fazendo negócio com outros empresários. Então, oportunidades surgem todos os dias para a gente. Sempre tem algum amigo, algum cliente, algum parceiro, algum familiar que se identifica, gosta da gente e mostra alguma proposta, algum novo negócio. A gente, entre si só, a gente vê o mercado e gera vários negócios, né? Pensa em vários negócios. Fala, caraca, Cezê, qual vai ser o próximo projeto que a gente vai tirar aí? Vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali. Então, uma das coisas que eu estava falando até ontem com a Natália, ontem a gente está assistindo uma sériezinha que mostra muito sobre a parte rural, o agro, plantação, animais. A gente foi também para Gramado, então a gente viu isso na prática ali, né? A gente estava em plantação de vinícola, plantação de azeitonas para fazer azeite, tudo. A gente viu megas negócios ali em Gramado.
E a gente estava vendo esse filme e a gente viu como às vezes coisas simples ali, né? O modelo de negócio que eles têm são muito lucrativos, são algo que levam pessoas simples para um outro padrão. E aí eu falei isso com a Natália, eu falei, amor, às vezes não é só fazer, é o que você está fazendo. Salgado pronto. Então, qual é o negócio que você está tocando? Você escolheu entrar no ramo da beleza. Eu escolhi entrar no ramo digital. Os nossos modelos de negócio são totalmente diferentes. O teu depende, às vezes, muito mais de você do que o meu depende muito mais de mim. Então, o meu tem uma lucratividade muito maior. A gente falou isso do teu negócio com o meu também outro dia. Estava num almoço de negócio e aí você falou, pô, Igor, o teu negócio ele tem uma margem para você atender todo mundo desse jantar aqui. Do almoço, no caso, né? O meu, eu tô num nicho que é ultra nicho, né? Então alguém conhece alguém que pode me indicar, mas às vezes o cara que vai comprar de mim, ele talvez não esteja sentado aqui, mas todo mundo da mesa. Mas isso não foi aleatório, isso foi intencional. Eu escolhi isso por isso. Então eu me preparei para esse momento. Eu olhei qual era o negócio que eu ia ganhar mais dinheiro em menos tempo, com menos trabalho. Acho que esse é o foco do empresário, que deve ser, pelo menos no meu ver, né? Eu entender um modelo de negócio que eu mais vou ter lucro, não faturamento, mas sim lucro, que eu vou ter em menos tempo, com menos esforço. E como eu já tinha feito outras operações, eu fiz outras operações que eu estava indo bem, que eu estava ganhando dinheiro, só que havia um nível de exigência, de esforço muito grande. E eu falei, pô, eu não estou conseguindo viver o que eu quero viver se eu estou fazendo isso pelo... Eu era jovem na época, quando eu tive esse primeiro insight. Tá velhão, né, cara? Não, é porque eu comecei muito jovem. Eu já tô com 30, mas, pô, tenho empresa aberta desde os 14 anos, no meu nome. Então, teve uma época que eu fazia muito para honrar meu pai e minha mãe, né? Quando eu não conhecia Jesus, eu queria honrar meu pai, minha mãe, minha família. E a última coisa que eu tava fazendo era viver com eles. Só vivia na rua trabalhando. E, pô, tem uma coisa de errado, cara. E eu via outras pessoas conseguindo honrar, só que vivendo e curtindo a família também. E hoje o meu trabalho ele me propicia eu poder ver minha família, eu ver minha priminha crescendo, minha sobrinha, ver minha mãe e ver minha avó que está com Alzheimer. Imagina se eu não pudesse estar vivendo isso com eles. E isso eu tive um insight muito forte quando eu perdi minha avó. Quando eu perdi minha avó, a gente estava indo todo domingo e ela morava lá na região dos Lagos. A gente ia lá visitar ela, passar um tempo com ela, porque a gente queria viver o máximo, saber que estava no final da vida dela. Ela também estava com Alzheimer. Minhas duas avós, uma veio a falecer e a minha avó materna também hoje está com Alzheimer. Então, tu curtir, eu sou muito de curtir a família e estar com a família. Então, o modelo de negócio hoje, ele, para mim, tem que estar alinhado com esses meus objetivos, que é ter tempo de qualidade com a minha família, com a minha esposa hoje, que eu sou casado, poder fazer isso aqui com um amigo. Às vezes, se eu trabalhasse ainda com evento, eu ia chegar um pouco mais tarde, eu não ia conseguir acordar 5 horas bem para fazer um esporte. Então, um modelo de negócio que seja com uma margem de lucro muito boa, que seja tenha uma liberdade geográfica, que a gente possa trabalhar de qualquer lugar, resolver os problemas de qualquer lugar. Acho que esses pontos são os que tocam, para mim, hoje, é escolher qual é as próximas operações que a gente vai estar tirando do papel e transformando em realidade. Você falou algo muito importante, né, que é sobre lucro. Lucro e modelo de negócio são coisas que eu olho, porque é importante dizer o seguinte: o faturamento é ego, o caixa é rei. Acontece, gente. O faturamento, ele é ego. A gente tá gravando aqui, ó. Então, o faturamento é ego. Volta aí do lucro. O lucro. Você tá falando sobre lucro, né? Então, o que eu olho? Modelo de negócio e margem. E aí eu costumo dizer, porque você diz o seguinte: César, eu não estou olhando para o faturamento, eu estou olhando para o lucro. Porque é o seguinte, Igor, faturamento é ego, o caixa é rei. O que você prefere? Faturar 500 mil ou você prefere faturar 300 mil? A minha resposta é depende. Qual é a minha margem? Quanto deixa de lucro? Porque tem negócio que está faturando 500 mil e está fechando no vermelho. Tem negócios que estão faturando 300 mil
e estão deixando 200, 100 mil no caixa. O cara que fatura 50 mil tem mais margem do que o que fatura 500. Exatamente. Então, assim, o que interessa é o caixa. E Quanto ele tá ficando no quem tu caixa? acha que trabalha mais? O cara que tá faturando 500 ou de 50? Cara, eu particularmente acho que também depende. Depende sempre do modelo de negócio. Pode ser que Qual que tem mais responsabilidade? E vai exigir mais esforço? Pode ser que seja de 500, mas dependendo do modelo Depende de do modelo de negócio, negócio. pode ser de 50. Então, assim, eu penso que nós temos que olhar sempre o que vai ficar no caixa, o modelo de negócio e como é que eu posso estruturar a minha equipe para que eu possa me dedicar. Pelo menos é o que eu entendo que seja algo interessante para o empreendedor olhar. Para que eu possa me dedicar à parte da expansão da empresa, mas que eu possa visitar também o operacional, porque é no operacional que você vai ver a demanda do seu cliente, você vai ver aonde a sua empresa está picando. Por mais que você tenha uma estrutura de gerente, supervisor, coordenador, eu entendo que é interessante ver você descer, entendeu? Descer na operação para ver como é que a estrutura está funcionando. É óbvio que você vai ter time que vai reportar para você os pontos positivos e negativos, mas eu pelo menos gosto. diferente, mas eu gosto de descer e olhar. Você pode tirar um tempo na sua agenda para olhar a operação do seu negócio, entendeu? Não tem problema nenhum nisso. Eu acho que são isso que nós Sabendo delegar Exatamente. depois as funções para a tua diretoria. Exatamente, porque Para existe uma diferença. Tem gente que delega e tem gente que joga no colo e vai. E é bom você também, às vezes, visitar o operacional, as estruturas, os setores, para que você possa ser o guardião da cultura da sua empresa. Sim. Entende? Para ver se de fato, é óbvio também que nós vamos rodar pesquisa com os nossos colaboradores, nós vamos rodar pesquisa com os nossos parceiros comerciais, que você vai verificar nas pesquisas se de fato a sua cultura está sendo preservada, está sendo honrada, mas às vezes descer na estrutura é legal, entendeu? E não demanda tanto tempo assim, não demanda tanta energia, até porque isso vai influenciar na expansão do seu negócio. Mas Hoje, delegando mais a minha operação, treinando mais equipe, eu vejo quanto não há tanto esforço para fazer esse olhar na operação. Não gasta-se muito tempo. Porque você estando com a cabeça mais livre por estar treinando pessoas para assumirem novas delegações dentro da tua empresa. Você já criando a tua cultura, você olhar para essa parte da operação não toma tanto tempo realmente. Porque você que criou ali muitas das coisas da operação, né? Do teu negócio hoje, quem criou 90% da tua operação? Eu crio boa parte da operação, mas eu tenho uma visão que eu trago o meu time para criar comigo. Então eu costumo ir no setor de tecnologia, eu vou no comercial e eu demonstro para eles a visão. Eu falo o seguinte: olha, eu quero chegar aqui. Sim. Mas lá no começo. E lá no começo sou eu, que é eu empresa, né, no começo. Então, assim, você criou no começo e você começou a treinar, a delegar. É porque muitas pessoas podem estar no começo, né? E como é que já está com uma equipe estruturada é uma coisa, tá no começo de um negócio é outra coisa. Então, esse começo, você conseguir delegar é muito difícil, mas depois que você se esforça para delegar, você vê que não toma tanto tempo, você tá também olhando a operação que você falou. Porque no começo você nem delega, nego, porque às vezes no começo você não tem nem para quem delegar. Muitas vezes é o eu empresa, entendeu? Então você começa o seu negócio, vai estruturando o seu negócio, vai trazendo gente para o negócio, e aí você vai delegando, mas para isso você vai estudando, você vai fazendo network, você vai olhando para empresas que já estão aonde você gostaria de chegar, entendeu? Começa a entender o processo dessas empresas, vê o que você começa a modelar essas empresas, vê o que você pode adaptar no seu negócio. Você vê o seguinte: rapaz, isso aqui eu não consigo adaptar, mas se eu fizer diferente, vai funcionar e a minha empresa vai ganhar atração. Então, assim, é o dia a dia. E muitas das vezes é trocar a roda do carro com ele em movimento. Entendeu? O carro tá andando, vai trocando a roda, vai parafusando e vai pra cima. E também, se tiver que parar, para, gente. Faz um pit stop. Faz um pit stop, porque tu vai conseguir chegar muito mais longe com o pit stop Denis, bem pedido feito. pronto, Denis.
E foi o que você falou também sobre... Hoje a gente tem trago novas pessoas para dentro da equipe e novas pessoas estão trazendo novas ideias para a operação. Aquilo que eu criei hoje está sendo otimizado pelas pessoas que a gente está trazendo com novas ideias, novas sugestões. A gente está aberto a ouvir e modelando cases de outros negócios, de outras empresas. Esses funcionários estão vindo, estão trazendo ideias de outras empresas e operações que eles já trabalharam, que fizeram parte. E às vezes não casa 100% com o nosso modelo de negócio. Mas tem receitas ali, pequenos temperos que dá para você trazer para o seu negócio. Às vezes tu não vai pegar o case 100%, esse modelo 100%, mas tu vai ter coisas que tu consegue trazer para dentro do seu e transformar isso em sucesso realmente. Então, isso para mim tem sido um diferencial, está sendo importante, estar aberto a ouvir as pessoas e trazer novas pessoas, dividir o tempo, estar mais livre para ser mais estratégico, sair do operacional. E é possível, né? Teve um momento da minha vida que eu achei que isso não seria possível e hoje está sendo possível ser mais estratégico, trazer mais pessoas para fazer coisas operacionais que eu estava fazendo. E estou vivendo um momento muito bom da empresa, a gente está crescendo, conseguindo novos contratos, conseguiu fechar nosso maior contrato esse mês, porque a gente está conseguindo olhar para essa parte da cultura da empresa, para a operação da empresa, para as pessoas da empresa. Então isso acho que para mim é muito importante, que está fazendo a gente sair de um degrau e ir para outro patamar realmente. E é legal nós termos em mente que pessoas se conectam com pessoas e nós trabalhamos para pessoas, porque atrás de um CNPJ sempre tem um CPF. Sim. Então pessoas se conectam com pessoas, nós precisamos nos conectar com o nosso time, entender a visão de cada um. Aí se eu contratei um funcionário, eu quero que ele desenvolva o maior potencial dele. Então é escutar ele. E como nós trabalhamos para pessoas, nós atendemos um CNPJ, mas por trás daquele CNPJ tem pessoas. É entender aquela pessoa, entender para onde ela está indo, entender qual é o objetivo dela. Então tem gente que fala assim, o meu foco é o foco, eu tenho foco no cliente. Eu escutei uma vez uma pessoa falar, e é o que eu carrego hoje, o meu foco é o foco do cliente. Então eu não foco no cliente, eu quero ter o foco do cliente. O que o meu cliente quer? Qual o foco dele? Qual é o foco? Não é a minha expectativa sobre ele, mas é a expectativa dele sobre o negócio dele. Porque a partir daí eu consigo gerar valor para ele. E gerando valor para ele, eu me diferencio dos meus concorrentes. Aqui está uma grande estratégia, está uma grande chave para quem fala o seguinte: como é que eu vou me diferenciar do meu concorrente? Em vez de eu gerar um negócio achando que é melhor para o Igor, no meu modelo de negócio, o Igor me quer como prestador. Mas para onde o Igor está indo? O que o Igor quer para a empresa dele? Eu consigo gerar esse valor para ele? Quando eu gero esse valor para você, eu me diferencio dos meus concorrentes. E aí eu posso precificar diferente. E aí o jogo muda. E o jogo muda, mas fica interessante para ambas as partes. Porque você vai ter o seu foco sendo atendido, eu vou estar entregando isso para você e vou estar sendo bem remunerado por isso. Então, assim, isso é uma grande estratégia para quem está começando ou para quem está querendo reavaliar o seu modelo de negócio. Eu acho que esse olhar para o cliente, o seu parceiro de negócio, eu acho que para mim é o grande diferencial da minha empresa. A WWA ela foi feita pensando no foco do cliente, pensando nos problemas que ele tem, quais são as dores que esses problemas causam e quais são os sonhos e os desejos dessas pessoas também. Então a gente vai tanto no lado bom quanto no lado ruim. Sim. Se eu entendo quais são os problemas, quais dores esses problemas causam, se eu entendo quais são os sonhos e quais desejos esses sonhos trazem carregados, eu consigo ir direto nesse ponto nelas e gerar muito mais valor. Pedido pronto, Pedro. Então, se eu vou direto no problema e no sonho e ajudo ela a solucionar problemas e a realizar sonhos, é o que você falou, a gente vai direto no foco. Então, qual é o foco do meu cliente? Resolver problemas e realizar sonhos. Isso é o foco de toda pessoa. Solucionar problemas e realizar sonhos.
se eu entendo e tenho muito claro quais são os problemas e os sonhos dos meus clientes, eu gero muito valor e posso precificar o que eu consigo, gerar valor e precificar através de valor e não de preço. Então isso eu fiz desde o começo do negócio, eu estudei muito quais eram os pontos que eu via errado no marketing, na prestação de serviço de uma agência de marketing. Eu falei, cara, isso aqui não é marketing por marketing, isso aqui é negócio, isso aqui são pessoas, tem pessoas ali, então eu tenho que entender essas pessoas, para onde elas querem chegar, para eu ir para dentro dela. Então, outro dia, até mesmo você falou, Igor, tu faz muito mais do que marketing. Teu negócio ele vai muito além de marketing, o posicionamento nem tem que ser como agência de marketing, tem que ser uma agência de negócios, uma agência de estratégia, de consultoria empresarial, porque o que tu faz é muito mais do marketing. E é exatamente isso, porque eu estudei muito o meu cliente e eu sei que para eu solucionar o problema dele e realizar o sonho dele, não é o marketing que vai solucionar. Tem vários outros pontos e eu acabo ajudando o meu cliente com outros pontos. Através do marketing eu monetizo o meu contrato e eu ganho muito mais do que às vezes o marketing ganharia hoje. Então, essa questão de você entender o cliente, e são pessoas também. Você falou que CNPJ, por trás de todo CNPJ tem um CPF. Se aquela pessoa está confiando em mim, se aquele cliente está confiando em mim num contrato, eu tenho que honrar aquele sonho e o problema com aquela pessoa. Sim. Se aquela pessoa está confiando na minha empresa por 1 ano, por 2 anos, por 6 meses, eu falei, cara, esse cara me deu um voto de confiança do sonho e dos problemas dele. Ele está investindo em mim, ele está confiando em mim. Eu tenho que honrar esse contrato. E aí a gente já está falando de pessoas, já está falando do lado pessoal. Isso é cultura, isso é propósito. Então, a cultura e propósito que eu instalo dentro da minha equipe é essa. Se esse cliente aqui, ele está depositando essa confiança de um contrato na gente, a gente precisa honrar esse contrato dele e essa confiança que ele está dando para a gente. Se a gente conseguir honrar essa confiança que ele está dando na gente, ajudar na solução dos problemas e nos sonhos deles, é isso que faz ele renovar o contrato com a gente, indicar a gente para os seus outros negócios, para os seus outros parceiros. Hoje a gente tem tido muita indicação dos nossos clientes, isso para mim é uma satisfação enorme. Receber a indicação dos meus clientes é saber que o meu papel está sendo feito. O César não vai falar bem do Igor para ele fechar um contrato com outra pessoa se o César não confia no Igor. E se o César ele tem outros negócios, se o César me coloca em outros negócios dele, eu fico muito feliz também, cara. Essa semana a gente atende uma clínica oftalmológica e eles indicaram a gente para uma rede de ótica da família. Eu falei, cara, olha que legal, né? Tu me indicar para um familiar teu, é tu confiar muito em mim, cara. Uma pessoa que tu ama, que tu preza, que tu dá valor, que tu quer o bem dela, tu me indica para ela, eu fico muito feliz. Isso é um dos cheques que a gente dá de satisfação, que eu levo para a equipe também, que é um troféu, né? São vários troféus que a gente vai ganhando. Então, pessoas realmente sempre vai ser o foco, eu acho que do meu negócio, entender as pessoas, entender os problemas, os sonhos, e tem dado certo. E é muito legal, Igor, você ter levado esse feedback para sua equipe, porque isso fortalece o senso de pertencimento. Porque acaba que essa conquista não é do Igor. Essa conquista é de todos. Eu também tenho esse hábito que cada feedback positivo e cada feedback negativo eu levo pro meu time. Então eu reúno todo mundo e falo, olha, nós tivemos esse tipo de feedback aqui. Graças a Deus, a maior parte dos feedbacks que chegam são positivos. Mas para quê? Para que eles possam ver o que eles estão fazendo na vida das pessoas. Então, quando o meu time de tecnologia desenvolve uma funcionalidade nova na plataforma, o que eu faço? E eu recebo um feedback, eu faço questão de mostrar para aquela pessoa a diferença que ela fez na vida do usuário. Porque senão ele está lá digitando código, na frente de 2 telas no computador ali, programando, e não sabe como é que E nada melhor do que você trabalhar pensando que aquilo que você está fazendo vai fazer a diferença na vida do usuário. O amor que você coloca, a intensidade que você coloca, quando você está programando e você fala o seguinte, caramba, o que eu estou fazendo, o usuário vai trabalhar melhor. Eu vou potencializar o trabalho do usuário, o usuário vai entregar um resultado melhor. E isso vai resultar onde? Na satisfação
do nosso usuário. Isso aí é um ecossistema que gira, né? O É uma sistema vai engrenagem, girando, né? vai girando. E acaba que o meu usuário, que não é dono da empresa, porque o meu usuário, geralmente, ele é um prestador de serviço teu cliente. do meu cliente. Eu tenho hoje uma alta indicação pelos colaboradores dos meus clientes. Sim. Por quê? Quando vai para um outro... Eles rodam outras empresas, rodam outros Ó, negócios. tem uma outra empresa ali Exatamente. que tem sido top. Vou trazer um exemplo para você aqui. Eu tenho uma usuária na minha plataforma que ela já mudou de empresa 3 vezes. Cada empresa que ela vai, ela convence o diretor da empresa a romper o contrato com a prestadora atual para levar a minha empresa. Que legal. E ela não é decisora, mas ela é o quê? Uma influenciadora. Então, isso é muito interessante, Igor, porque às vezes nós focamos no decisor, mas nós não focamos no influenciador. Eu tenho que falar com o dono da empresa, eu tenho que prestar serviço para o dono da empresa gostar de mim, para que ele possa renovar o contrato comigo. E eu ignoro o colaborador dele. Mas o colaborador dele que está na ponta, que vai usar a minha ferramenta. Quando eu encanto esse colaborador, meu amigo, ele vai influenciar positivamente. Eu tenho um caso também muito legal, que uma pessoa entrou de férias, e quando ela entrou de férias, o decisor me trocou, colocou uma plataforma mais barata. Quando ela voltou, ela ligou para nossa empresa, pediu perdão e falou o seguinte: eles trocaram você para pagar mais barato. E eu falei para o meu time que eu não estou preocupado com preço. Valdeir, pedido pronto. Olha que legal isso. Ela falou: o que vocês me entregam, o preço de vocês está mais do que justo. Então é isso que nós temos que olhar para os nossos parceiros, para os colaboradores dos nossos parceiros, entendeu? Entender o sonho do CNPJ e entender os sonhos do CPF, entendeu? Atenção, Valdeir, pedido pronto, Valdeir. Se tu ajudar essas pessoas a transformar esses sonhos, sempre que a gente ajuda pessoas a transformar sonhos em realidade, a gente consegue gerar muito valor e cobrar um valor que seja agregado no nosso produto, no nosso serviço. Então, isso é muito importante. Cara, teve uma vez que, olha o que tu falou sobre você ter usuários do teu serviço que são funcionários dos teus clientes. Os usuários hoje são prestadores de serviço ou funcionários dos teus clientes. A gente já fechou um grande contrato uma vez por conta de um segurança de uma empresa. Caramba! Ele era segurança de uma empresa que tinha contato direto com o dono da empresa. Era o cara que estava ali sempre na resenha com o dono da empresa. O dono da empresa estava ali, passava e falava: só fui aí o futebol. Falava de futebol, tinha uma intimidade com ele ali, pessoal, porque são CPFs. Sim. Então, quando ele indicou a gente para uma reunião, a gente fechou um dos maiores contratos hoje. Não é da operação da agência, é de uma outra operação. E a gente fala: caralho, que... Em vez de a gente tem um foco no lugar, sendo que a gente tem outros caminhos, tem CPFs por trás dos CNPJs que podem fazer a gente fechar contratos entre CNPJ, é muito mais fácil. Né? Sim, com certeza. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Fechou aqui, o bate-papo foi bom hoje. Hoje foi legal, já estamos aí um tempo. Tô doido pra tomar um açaí, aí já chamaram pra caramba aí, vocês vão ouvir hoje aí. Praia cheia de gente. A gente tá tentando preparar algo ainda melhor pra vocês, né? Vamos organizar ainda melhor, porque a rua, ela é N fatores. Né? É legal o ambiente, é legal isso aqui, mas também preparar um conteúdo melhor para que... Tá sendo tão rico essa conversa, eu tô achando. Entregar então um conteúdo com mais qualidade para o pessoal que está investindo tempo em nos escutar. Que seja melhor ainda pra galera. Exatamente. A gente tá dando o nosso melhor hoje já. Sim. Então, melhor tanto pra gente quanto pra vocês. E pode ter certeza que daqui é pra melhor. Se Deus quiser. Fechou? Fechou. Vamos Fechou, tomar meu um açaí agora. Isso aí. E é isso. Valeu. Mais um episódio aí pra vocês do Altas Ideias. Tamo junto. Valeu.